As águias são aves de rapina majestosas e poderosas. Aqui estão 8 características interessantes que as águias possuem. Envergadura grande. As águias têm a maior envergadura de asas de todas as aves de rapina, o que lhes permite cobrir vastas distâncias em busca de alimento. Além disso, a grande área de superfície das asas ajuda as águias a permanecer no ar por longos períodos de tempo, tornando-as excelentes caçadoras. Finalmente, as asas das águias são muito fortes, permitindo-lhes derrubar presas grandes. Composição das penas. As penas das águias são especialmente adaptadas para ajudá-las a voar. A composição de suas penas é tal que elas são muito leves, mas também muito fortes. Isso permite que elas planem pelo ar com facilidade e lhes dá o poder de mergulhar em alta velocidade quando estão caçando. A estrutura das penas de uma águia também é projetada para reduzir a resistência e a turbulência à medida que voam. Isso ajuda-as a manter sua velocidade e manter o controle de seu voo mesmo em ventos fortes. Caudas multifuncionais. Algumas águias têm caudas longas e largas, enquanto outras têm caudas curtas e com extremidades quadradas. Todas as águias têm caudas que as ajudam a voar, agindo como um leme. As caudas longas e largas de algumas águias ajudam-nas a fazer curvas apertadas quando estão perseguindo presas. As caudas curtas e com extremidades quadradas de outras águias ajudam-nas a voar em linha reta e rápida quando estão migrando. Visão aguçada. As águias têm uma visão incrivelmente aguçada. Elas podem ver objetos a uma distância de até 3 km de distância. Talões afiados. As águias têm garras afiadas e poderosas que usam para capturar e matar suas presas. As garras das águias são tão fortes que podem levantar objetos que pesam até 4 vezes o seu próprio peso. Voo poderoso. As águias são excelentes voadores e podem atingir velocidades de mais de 150 km por hora. Habitat variado. As águias são encontradas em todo o mundo, exceto na Antártica. Elas vivem em uma variedade de habitats, incluindo florestas, montanhas, desertos e áreas costeiras. Longevidade. As águias são conhecidas por viverem muito tempo. Algumas espécies de águias podem viver até 50 anos ou mais. As águias desempenham um papel importante em ecossistemas como predadores topos de cadeia alimentar, ajudando a controlar as populações de outras espécies. Sua beleza, força e habilidades de voo impressionantes as tornam fascinantes para observadores de aves. As águias são aves de rapina majestosas e poderosas que pertencem à família Accipitridae. Existem várias espécies de águias em todo o mundo, e elas são encontradas em uma variedade de habitats, desde áreas montanhosas até planícies abertas. Aqui estão alguns pontos importantes sobre as águias. Habitat. Águias são encontradas em uma variedade de ambientes, desde florestas e montanhas até áreas costeiras e planícies abertas. Suas preferências de habitat variam dependendo da espécie. Características físicas. As águias geralmente têm asas longas e largas, que lhes proporcionam habilidades de voo excelentes. Seus olhos são afiados, permitindo-lhes uma visão aguçada para localizar presas à distância. Além disso, garras poderosas e bicos curvos são características comuns adaptadas para capturar e alimentar-se de presas. Dieta. As águias são carnívoras e têm uma dieta diversificada que inclui presas como peixes, mamíferos, aves e répteis. Elas são conhecidas por sua habilidade em caçar presas de forma eficiente. Reprodução. O comportamento reprodutivo das águias varia, mas geralmente elas constroem ninhos grandes em áreas elevadas, como falésias ou árvores. Algumas espécies de águias formam pares monogâmicos e cuidam dos filhotes até que eles possam voar e caçar por conta própria. Simbolismo cultural. Em muitas culturas, as águias são símbolos de força, coragem e liberdade. Elas têm sido usadas como emblemas nacionais em bandeiras e brasões de vários países, representando poder e orgulho. Espécies notáveis. Algumas das espécies de águias mais conhecidas incluem a águia dourada, a águia careca, símbolo dos Estados Unidos, a águia real e a águia pescadora. Longevidade e tamanho. As águias são conhecidas por sua longevidade em comparação com outras aves. Algumas espécies podem viver várias décadas em cativeiro. O tamanho varia de espécie para espécie, mas as águias geralmente têm envergaduras significativas e são aves de grande porte. As águias desempenham um papel importante em ecossistemas como predadores topos de cadeia alimentar, ajudando a controlar as populações de outras espécies.
Sua beleza, força e habilidades de voo impressionantes as tornam fascinantes para observadores de aves e entusiastas da natureza em todo o mundo. Aqui estão os principais aspectos do ciclo reprodutivo das águias. Escolha do parceiro. As águias frequentemente formam pares monogâmicos, o que significa que um macho e uma fêmea permanecem juntos ao longo de várias temporadas de reprodução. A escolha do parceiro muitas vezes envolve exibições de voo, chamados e outros comportamentos que demonstram aptidão e saúde. Construção do ninho. O casal de águias colabora na construção do ninho, que é geralmente localizado em locais elevados, como falésias, árvores ou até mesmo em estruturas feitas pelo homem, como torres de transmissão. O ninho é uma estrutura grande e resistente, feita de galhos, gravetos e forrada com materiais mais macios, como musgo e penas. Postura de ovos. Após a construção do ninho, a fêmea deposita os ovos no interior. A quantidade de ovos pode variar de espécie para espécie, mas geralmente varia de 1 a 3 ovos. Incubação. Tanto o macho quanto a fêmea podem participar da incubação dos ovos, mas geralmente é a fêmea que passa a maior parte do tempo no ninho durante esse período. A incubação dura várias semanas, dependendo da espécie. Cuidado com os filhotes. Após a eclosão, os filhotes são cuidados pelos pais. Eles são alimentados com presas trazidas pelos adultos, que continuam a garantir a proteção do ninho. Os filhotes crescem rapidamente e começam a desenvolver suas próprias penas. Primeiro voo. Quando os filhotes atingem uma certa idade e desenvolvimento, eles começam a testar suas asas em preparação para o primeiro voo. Os pais continuam a fornecer alimentos e orientação durante esse período. Independência. À medida que os filhotes se tornam mais independentes e proficientes em caçar, eles gradualmente deixam o ninho e